Ó, eu não quero nem saber, hoje eu tô aqui para polemizar. Será que eu posso usar uma bateria de carro no meu sistema fotovoltaico? Bom, isso é uma ideia genial ou é uma gambiarra? Então bora descobrir no vídeo de hoje que esse assunto dá o que falar. Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Antes de começar, eu quero esclarecer uma coisa para não causar nenhum tipo de confusão aqui. Existem dois tipos de sistemas fotovoltaicos. Os sistemas on-grid, que são aqueles que estão conectados na rede elétrica da concessionária, e nós temos também os sistemas off-grid, que são aqueles que estão desconectados da rede elétrica da concessionária. Então toda a energia gerada pelos meus painéis fotovoltaicos serão armazenados em baterias, tá bom? Então, só para reforçar, on é de conectado, então on-grid é conectado na rede elétrica, off é de desconectado, então off-grid é desconectado da rede elétrica. Pegou a ideia? Sabia não? Então beleza, todo mundo agora com esse conhecimento, vamos continuar para o tema do nosso vídeo, que são baterias. Então, agora que a gente já esclareceu isso, surge a seguinte dúvida. Eu posso usar uma bateria automotiva no meu sistema de energia solar off-grid, os desconectados da rede elétrica? Então vamos lá entender isso daí. As baterias usadas nos sistemas fotovoltaicos off-grid são chamadas de baterias estacionárias. Apesar de possuírem a mesma tecnologia, as baterias automotivas e as baterias estacionárias são recomendadas para aplicações diferentes. Há quem pense em usar uma bateria automotiva para aplicações estacionárias, como no-break, geração de energia eólica, solar, entre outros. Porém, isso é um erro e eu vou te explicar o porquê. Embora já adianto que tem muitas pessoas que fazem isso e vai funcionar o sistema. Porém, a gente tem que sempre analisar o custo-benefício disso. Então vem comigo que você vai entender como tomar essa decisão. Tanto as baterias estacionárias quanto as baterias automotivas possuem placas de chumbo, quando a gente está falando da tecnologia mais usada hoje, que é de chumbo ácido, que reagem com o ácido sulfúrico e com isso nós temos uma geração de energia. Porém, as placas das baterias automotivas são mais finas que as placas de chumbo das baterias estacionárias. E é justamente nesse ponto que elas começam já a divergir. As baterias automotivas são projetadas para fornecer uma grande quantidade de corrente num curto espaço de tempo. E isso acontece exatamente quando ligamos o carro, por exemplo. Para darmos a partida no motor do carro, a bateria fornece uma grande quantidade de energia e logo após a partida, o alternador começa a recarregar essa bateria. Por isso, se você ficar tentando dar partida no seu carro várias vezes, você vai perceber que depois de um tempo, e não é um longo tempo não, a bateria vai descarregar. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? É verdade. Que verdadeiro perrengue. Bom, já as baterias estacionárias, agora falando das baterias estacionárias, devido às placas de chumbo serem mais grossas, elas são projetadas para fornecer uma quantidade menor de corrente instantaneamente, porém por um tempo muito maior. Eu vou fazer aqui uma pequena ilustração para ficar bem mais claro. Imagine que as baterias automotivas são corredores de 100 metros rasos, ou seja, eles correm na velocidade máxima que eles conseguem por um curto espaço de tempo, porque se eles tivessem que correr muito tempo nessa velocidade, eles não iam conseguir. Já as baterias estacionárias, elas são os maratonistas, eles correm numa velocidade menor, porém por um tempo muito maior, eles percorrem vários e vários quilômetros. Então você conseguiu entender essa diferença básica através dessa comparação? Então vamos lá. Por isso, se você colocar um corredor de 100 metros rasos para correr uma maratona, ele não vai ter um bom desempenho, porque ele não treinou para aquela situação. E o mesmo ocorre com as baterias, no caso se você colocar uma bateria automotiva para funcionar em um sistema fotovoltaico off-grid. Ela vai durar muito menos, porque ela não foi projetada para aquele tipo de situação. Deu para entender? Então vamos continuar que a gente tem bastante coisa para falar. E já adianto, se você colocar uma bateria automotiva no seu sistema off-grid, ela vai funcionar. Não estou falando que não vai funcionar, mas você tem que entender aqui o porquê que ela vai durar menos, o porquê que ela vai se desgastar mais rápido, que é o assunto do vídeo. Então vamos lá. Agora você pode perguntar assim para mim, Vitor, beleza, eu já entendi que existem diferenças entre essas baterias, que eu não devo usar as baterias de carro nos sistemas fotovoltaicos, nem as baterias estacionárias no meu sistema off-grid. Tá, mas quanto tempo vão durar essas baterias quando eu estou falando aqui das baterias estacionárias nos meus sistemas fotovoltaicos off-grid? Então vem comigo que agora você vai entender. Essa resposta é simples e para responder isso precisamos entender dois pontos. O que é o ciclo da bateria e a profundidade de descarga dessa bateria. A profundidade de descarga é a quantidade de energia que a nossa bateria vai descarregar para alimentar uma carga que está ligando nela. Então uma profundidade de descarga de 20% significa que usamos
20% da energia armazenada na minha bateria e que os 80% restante ficou lá dentro armazenado nessa bateria. Eu não usei ele, então profundidade de descarga de 20%. O ciclo da bateria nada mais é do que uma descarga posterior de uma recarga, ou seja, a quantidade de vezes que a gente carrega e descarrega a nossa bateria independente da profundidade de descarga. Então, eu descarreguei, carreguei, é um ciclo. Então, para saber o tempo de vida útil das baterias, nós temos que consultar um gráfico que os fabricantes disponibilizam, mostrando a quantidade de ciclos que a bateria suporta em função da minha profundidade de descarga. Segundo os dados desse fabricante aqui, então eu vou trazer aqui uma ilustração real para você entender, com uma profundidade de descarga de 20%, ou seja, eu descarregar somente 20% da energia armazenada na minha bateria, elas irão durar em torno de 1.500 ciclos. E considerando que vamos ter, por exemplo, um ciclo por dia, isso vai depender também do seu uso, só ilustrando, se a gente tiver um ciclo por dia, a nossa bateria vai durar 1.500 dias. 1.500 dias dividido por 365 dias, eu tenho 4 anos, mais ou menos, de vida útil para essa bateria, se eu usar ela nessas condições. Já se eu considerar descarregar 80% da energia armazenada na minha bateria, ela vai durar 150 ciclos, ou seja, em torno de 5 meses. Então essa análise exige, entre outros fatores, como por exemplo a temperatura da minha bateria, quantos ciclos eu vou fazer por dia, a temperatura externa e por aí vai. Então essa análise, para você saber o tempo de vida da sua bateria, vai depender do quanto de energia você vai extrair dessa bateria e do uso que você vai fazer dessa bateria aí. E se você quiser aprender em detalhes a dimensionar tanto sistemas off-grid quanto sistemas on-grid, eu convido você a esperar um pouquinho mais aqui no vídeo, que eu vou abrir uma oportunidade exclusiva só para quem tiver interesse em se tornar um verdadeiro especialista em energia solar. Só que antes, responda uma coisa aqui para mim nos comentários. Você já sabia a diferença entre esses dois tipos de bateria? Ou você aprendeu aqui na E4 Energias Renováveis? E o melhor, qual bateria, que eu sei que tem muitos de vocês aqui que usam bateria automotiva no sistema solar off-grid. Como que é a sua experiência? Quanto tempo está durando? O que você está achando? Me conta aqui um pouquinho mais, que eu quero saber, que eu sempre gosto de aprender mais sobre esse assunto. E agora que você já comentou, eu vou te falar da oportunidade exclusiva que eu citei anteriormente, e eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para você conhecer o curso Energia Solar Lucrativa que nós, da E4 Renováveis, desenvolvemos para te ajudar a ganhar dinheiro de verdade e como um profissional no setor de energia solar. Se você quiser também conhecer o nosso gerador de propósitos comerciais, que é o gerador mais usado do Brasil pelas empresas de energia solar, clica aqui também e conheça o Azumi, que é o nosso gerador aqui da E4 Energias Renováveis. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima. Forte abraço!